E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um videozinho de lousa aqui da Escola de Ciências da Vida para atender as sugestões do pessoal lá do grupo do Facebook. Bom, esse vídeo ele foi solicitado pela nossa querida amiga Ana Berbet de Castro, acho que é assim que se fala, se eu falei errado, por favor, me desculpe. Ela pediu um tópico relacionado ao estresse, como se discorre esse mecanismo, como é que ele acontece, o que acontece com o nosso organismo quando a situação de estresse ela está instaurada. Bom, primeiro de tudo, o que é o conceito de estresse? É um conceito onde você aumenta a sua atividade, a sua capacidade metabólica diante de um problema ou situação que aparenta para você como um perigo eminente. Então isso é uma condição de estresse. E na condição de estresse, o nosso organismo, como eu falei, ele aumenta a sua capacidade metabólica. Então, normalmente, o estresse não é considerado uma condição patológica, visto que ele acontece para condições de sobrevivência. Então, a gente considera o estresse como uma condição fisiológica. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, fisiologia do estresse. Obviamente, a gente não pode também generalizar o conceito, até mesmo porque o estresse ele deixa de ser uma condição fisiológica para passar a ser uma condição patológica quando ele é constante. E aí a gente começa a observar outras doenças, como por exemplo, problemas cardiovasculares, tendência a desenvolver diabetes, condições coronarianas, por exemplo, obstrução coronariana. É complicado quando isso atinge um grau crônico. Mas uma condição normal, onde você está exposto a alguma situação que é perigosa, o teu organismo ativa uma condição de estresse. Então, sem cronicidade, o estresse é fisiológico e é necessário para manter a nossa vida, beleza? E para a gente falar da condição do estresse, de um modo geral, a gente tem que sempre pensar no que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse eixo é o eixo que controla, basicamente, a liberação de cortisol, que vai ser o hormônio que vai atuar nesta condição de estresse. Bom, então surge a primeira questão. Como a condição de estresse ela vai surgir? Basicamente, mediante as situações ambientais. Então, situações ambientais como, por exemplo, incutem medo, emoções, dores ou certos tipos de trauma no indivíduo, vai se ativar esta via para a ação do estresse, que é a via do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, foi dado um estímulo ambiental para o indivíduo e essa mensagem ela vai chegar até o indivíduo e vai parar lá no hipotálamo, onde nós vamos ter a liberação de um fator chamado de CRF, a gente chama de fator de liberação de corticotrofina ou hormônio adrenocorticotrópico. Pode ser a mesma coisa. Quando esse fator ele é liberado, ele vai sinalizar para o tecido posterior, que é a hipófise. Este fator, dando um sinal para a hipófise, estimula a produção da corticotrofina, que é o ACTH, como pode ser chamado também de hormônio adrenocorticotrópico. Tá ok? Adrenocorticotrópico por quê? Porque ele vai cair na circulação e vai sinalizar lá na medula adrenal. A adrenal é um órgão, um tecido que fica em cima dos rins e lá ocorre a produção tanto de adrenalina como de alguns hormônios esteroides, como o cortisol e a aldosterona. A corticotrofina, ou hormônio adrenocorticotrópico, ele vai sinalizar para a adrenal para duas coisas. Para aumentar a produção de cortisol e aumentar a sua liberação na circulação. Veja, o objetivo é aumentar a concentração de cortisol. Mas ele também tem um papel, a condição do estresse, pode também aumentar a liberação de aldosterona, que a gente chama de mineralocorticoide. Eu vou explicar já já quais são as razões de liberar aldosterona na circulação em condições de estresse. Mas vamos continuar aqui no cortisol. Bom, o cortisol ele tem efeitos metabólicos muito proeminentes no nosso organismo. E obviamente ele não pode ser liberado à torta e à direita de qualquer forma. Tanto é que se aumentar demais a concentração do cortisol na nossa corrente sanguínea, isso pode ser potencialmente fatal. Então, o próprio cortisol, quando ele atinge um certo
pico de concentração, ele tem o que a gente chama de retroinibição. Ou seja, ele sinaliza tanto para o hipotálamo como para a hipófise inibir a produção tanto de corticotrofina como de fator de liberação da corticotrofina. Então tem um certo patamar onde o cortisol é capaz de inibir a sua própria produção. Muito bem, então essa condição de estresse, num compêndio geral, é formar cortisol, que é um hormônio esteroide metabólico, a gente chama de glucocorticoide ou glicocorticoide. Por que ele recebe esse nome de glicocorticoide? Porque ele vai sinalizar para uma série de tecidos para fazer algumas coisas importantíssimas, que é aumentar o teor de açúcar na circulação, ou seja, o teor de glicose no sangue. E ele vai tirar isso tanto da gordura, então ele vai aumentar a quantidade de ácidos graxos livres, que vão ser captados pela célula para gerar acetil-CoA, para gerar outros mediadores, para ativar a gliconeogênese, para jogar a glicose para a circulação. Além disso, obviamente, se você tem a glicose presente em variados tecidos, também vai liberar bastante dessa glicose e vai também promover a proteólise. Alguns aminoácidos podem virar alfa-cetoácidos importantes, como oxalacetato ou piruvato. E aí, eles também podem servir para a geração de substrato energético, que é a glicose. Mas por que, de um modo geral, o cortisol tende a aumentar o teor de glicose no sangue? Porque a glicose é o nosso produto energético mais efetivo. E essa glicose ela vai ser direcionada para outros tecidos para aumentar o gasto energético. Como é uma situação de perigo, o seu organismo entende, mas nem sempre situações de estresse são situações de perigo. Como, por exemplo, você discutiu com a sua mulher, com o seu marido, mas assim, não tem risco assim, de rolar uma pancadaria, mas rola uma situação desconfortável. O teu organismo não sabe que não vai ter problemas ali, não vai ter porrada, não vai ter nada. Mas ele considera que você está numa situação de perigo. E essa situação de perigo é para fazer com que o seu organismo aumente o teor de glicose no sangue, para que você possa usar esse substrato para gerar energia, ou para você picar a mula, ou para você sair no braço. Então esse é um dos principais fatores aí da função do cortisol para aumentar essa glicose sanguínea, ok? Numa condição estressante contínua, obviamente, se você começar a aumentar demais os níveis de glicose no sangue, isso pode vir acarretar, ter problemas lá nas células beta-pancreáticas, o indivíduo ter diabetes, ter problemas aí na oxidação de ácidos graxos e começar a produzir cetoacidose, tá ok? E essa cetoacidose pode desencadear uma série de outros problemas metabólicos. Então, o estresse contínuo, ele é uma porta de entrada para o surgimento da síndrome metabólica, que é obesidade, hipertensão, diabetes, enfim. E eu tinha falado da aldosterona, para finalizar essa aula. Em certas ocasiões também você libera a aldosterona para promover duas coisas importantes. Como ele é um mineral corticoide, ele vai aumentar a excreção de potássio e reter a excreção de sódio. Por uma razão muito simples. Quando você desequilibra ainda mais os níveis de sódio e potássio no meio extracelular, o que vai acontecer? A velocidade de condução desses íons através das membranas aumenta e muito. O fato de você retirar potássio do meio extracelular significa que intracelular a concentração de potássio está muito superior em relação ao meio extra. Então a corrente dele é mais rápida. O sódio é a mesma coisa. Como tem muito sódio do lado de fora, para ele entrar, a corrente fica muito mais rápida. Então você consegue gerar potenciais de ação muito mais rápido, de modo que isso lhe favorece numa condição de estresse, para lutar ou fugir. Teu reflexo fica muito rápido. Então isso é uma coisa importante também que acontece no estresse fisiológico. Só lembrando, mais uma vez, se essa condição perpetua-se de modo crônico, esse aumento consecutivo da glicose no sangue pelo aumento do cortisol é um fator de predisposição do surgimento de uma série de síndromes metabólicas. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se vocês gostaram, dá aquele joinha, ajuda na divulgação aqui da Escola de Ciências da Vida. Se inscreve no nosso canal e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turma? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.